Odair, conta para mim como é que foi o ano de 2022, por irmão. Irmão Gilberto, pela graça de Deus, foi um ano muito, muito bom, maravilhoso. Só de ter a felicidade do Senhor estar cuidando da gente em todas as batalhas da vida, da qual é necessária para a vida cristã. A vida cristã sem uma batalha, uma luta que não tem muito, fica sem sabor o sentido de ser cristão, porque os outros soldados da cruz mais atrás, ele foi colocado por Deus dessa forma, para ele ser o exemplo para nós seguir a vida cristã, como Deus falou, né? É motivo de grande alegria quando caídes em várias tentações. Muitas provas, nossos irmãos triunfaram em todas as eras. Então não seria diferente com nós, no tempo do fim, com a maior mensagem que Deus tinha para a terra, em onde qual todos os cristãos e os profetas da antiguidade desejaram viver nessa era que nós estamos vivendo, onde estaria a maior maravilha, que é o tempo do arrebatamento, é a hora do arrebatamento. Então, não seria diferente com nós, enfrentar muitas batalhas e muitas lutas. E para nós é uma honra sofrer por Jesus. Amém. Então foi um ano assim muito gratificante. Agora, na verdade, foram vários anos, né? Meu irmão me falava ontem que desde o primeiro contato com a mensagem foi 76. O irmão tem saudade daquele tempo? Do início, dos primórdios da mensagem em São Paulo e também no Brasil? Olha, irmão, assim a gente tem grandes lembranças de pessoas muito importantes, os perseverantes daquele tempo. É verdade. Que viveu e já partiu, e a honra que Deus me deu. Veja só, que aqueles soldados que estavam lá no início, em 76, já estão na glória, É verdade. lá esperando nós, e nós estamos aqui ainda perseverando, pelejando, batalhando, indo em frente, e muito feliz porque Deus deixou a gente vivo todo esse tempo para ser uma testemunha de Jesus Cristo e seguindo em frente com os demais. Então a gente tem grandes recordação deles, assim, de ver a vida cristã fluindo logo no início, com a chegada da mensagem, que era uma coisa, sabe aquele é o primeiro amor, incendiando tudo. Nós saía da Rua Jolie, ia até o Parque Dom Pedro a pé, eu, a irmã Maria lá de Santa Maria, o irmão Noel, a irmã Gertrude, o irmão Fux, o alemão. Olha. E essa uma equipe de gente saía daquele culto e a pé uma distância considerada, cantando e falando, olha, o Senhor falou. Então, aquela fase é muito interessante, do primeiro amor. E muita gente ainda continua firme nesse caminho, né, irmã David? Oi, irmão, exatamente. Aqueles guerreiros lá do início, lá, a gente tem recordação de muitos que estão de pé firme hoje. Um deles é o senhor, irmão Gilberto Santos, Amém. e com a sua família, a irmã Eunice, o irmão Wilson dos Santos, o irmão Voltaí. Então essas são as referências daquele dia, que estava ali de pé na Rua Jolie. E dali nós saímos, fomos para outro endereço, Rua da Figueira, com a chegada do nosso precioso pastor Adil, e estamos firmes até hoje. Então é muito gratificante ter aquele soldado da cruz daquele dia, triunfante, caminhando bem com a mensagem. Isso é muito gratificante. É verdade. A minha mãe, irmã David, que o senhor conheceu muito bem, ela tinha uma expressão que eu nunca esqueci. Ela falava assim: meus filhos, meus companheiros de batalha. E todos nós, na verdade, somos companheiros de batalha, né? Mas essa batalha, em alguns momentos, ela vai desgastando, né? Vai. As pessoas, né? Como toda guerra, né? Então os soldados que vai para a guerra, que entra na guerra, às vezes termina uma guerra e
pode vir outra. E aqueles veteranos que têm experiência, já foram triunfantes nas primeiras guerras, nas primeiras batalhas, são referência para poder outros caminhar firme. Eles sempre olham aqueles guerreiros, falam, olha, aquele soldado ali, ele triunfou, tá aí, ele pode ajudar alguém, caminhar, porque se aproxima ver um soldado bem triunfante, daqueles experientes, ajuda os mais novos também a caminhar firme. É pura verdade, Maldade, porque acho que uma das grandes virtudes de quem passou por tanta coisa, usando a expressão do irmão, porque é muito experiente, né? É uma coisa que faz muita falta nos dias de hoje, que é serenidade, né? A segurança, ser sereno e seguro. E para isso a gente tem que estar descansando numa rocha sólida, não é verdade? Com certeza, né? E aí sim, né? A única rocha de todas as eras. Você vê que nós, todos os soldados que vencerem desde lá do princípio, lá da igreja ortodoxa, lá com Moisés, e veio Josué, e vem andando, eles sempre foram pessoas triunfantes e vencedoras, se eles ficaram de olho na rocha, que a rocha é Cristo. Então, eles não tirando a visão, o foco que é Cristo, eles continuam sendo soldados muito valentes e triunfando sobre todos os tipos de provas e batalhas, né, da vida. Esse é o resultado de ser tão, deixar exemplo para nós, marcas, para nós olhar neles, para verdadeiramente vale a pena a gente ter essas referências grandes para caminhar firme, né? Por falar em referência grande, nós temos aqui na Terra, né? Tivemos aqui na Terra uma das maiores referências da história cristã, que é o nosso profeta William Marion Branham, não é verdade? Esse aí sim é a marca, a maior referência para a era de Laodiceia. E essa é a maior. Para a era de Laodiceia não tem como falar alguma outra referência como ser humano tão precisa e segura como ele, né? Aí veio vindo o que Deus fez através dos outros espalhados no mundo, aonde a mensagem chega, que Deus tem um homem para poder segurar a espada firme, então ele se torna referência. Como no nosso Brasil, nós temos um homem chamado Pastor Joaquim Gonçalves, que foi a referência para essa nação, mesmo o Senhor já recolhendo, guardou o ouro batido lá, mas os filhos de Deus, a noiva no Brasil, está andando muito bem com a mensagem, porque pode acusar o pastor Joaquim do que quisesse, algum defeito humano, pode, a pessoa tem direito, se ele quer. Eu nunca vi defeito, nem grande nem pequeno, mas como referência que nós estamos comentando, eu olhando nas mensagens na Bíblia, eu quero ver qualquer ser humano achar um defeito doutrinário nesse ministério que Deus deu ao pastor Joaquim. Tenta achar, procura, só se ele quiser inventar por si mesmo, para o próprio prejuízo dele, mas ele não consegue pegar a Bíblia e todas as mensagens e achar qualquer rasura doutrinária nessa mensagem que Deus deu a nossa referência no Brasil. Falando em mensagem, irmão, de tantas que o irmão já leu do nosso profeta, qual uma que o irmão, não vou dizer que gosta mais, porque eu conheço o irmão o suficiente para saber que o irmão gosta de todas, mas em alguns momentos parece que impactam mais na nossa vida, a nossa história, né? Tem alguma mensagem que o irmão acha muito especial para a vida do irmão, que ajudou em algum momento muito especial? Como deve ter pelo menos umas 50 que eu destaco com todas, né? Mas principalmente... Quase uma para cada ano da sua vida. Eu vou colocar logo as 70, que é a minha vida, 70. Dentro dessas 70, a primeira que eu me destaquei para poder, com que eu chegou logo de cara na chegada da mensagem, foi de véu adentro. Véu adentro. Véu adentro. E aí foi vindo outras referências grandes da mensagem, como uma que está ali também. Posso pegar para nós ler um parágrafo? Então, como o senhor fez essa pergunta, é uma mensagem muito especial, entre muitas, dentro de 70, eu escolho no meio de 500, pelo menos 70.
E uma delas está aqui. Humilha-te. Humilha-te. E essa é uma mensagem muito grande. Como tem aqui um parágrafo muito interessante, vou ler aqui 1 ou 2 parágrafos. Sabe, as pessoas desejam poder e realmente não sabem o que é poder. Está vendo? Elas realmente não sabem o que acompanha isso. O caminho para cima é para baixo. Sempre. Se você quer poder, veja quão humilde você possa ser. De quem o irmão lembra quando vê esse parágrafo, irmão? Eu lembro do irmão Brano e do pastor Joaquim Gonçalves, essas duas pessoas. Como ser humano, eu lembro dos dois. Entendi. Então, somente fuja de todo pensamento mundano e humilhe-se diante de Deus, então você tem mais poder do que o homem que corre por todo edifício e faz muito barulho. Está vendo? Porque você foi capaz de conquistar a si mesmo e comprometer-se a Cristo. Você está vendo? Humilhe-se diante dele. Verdadeiramente, isso é poder. Viu? Então, essa é uma das maiores mensagens. Para de Cristo. Onde o irmão Brano fizeram a pergunta para ele. E qual mensagem? A imagem de Cristo. O parágrafo 4, logo o parágrafo 4, o irmão Brano, um advogado fizeram umas perguntas para o irmão Brano e ele falou, alguém como quisesse pegar o irmão Brano, vamos fazer umas perguntas para ele. O que mais nesta vida o senhor gostaria, o desejo máximo, a pessoa tem um objetivo absoluto, total. Aí chegaram no irmão Brano e perguntaram, irmão Brano, o que mais você gostaria de ter nessa terra? Em outros países estavam falando isso. Que o seu objetivo total. Simplesmente respondeu, ver Jesus Cristo glorificado e trazer almas para Cristo. Gente, que pergunta, que resposta incrível. É verdade, é verdade. Irmão Adailde, agora eu queria falar do irmão Adailde, nas palavras do irmão Adailde. Se você fosse lá na frente, né? Digamos, vamos imaginar o seguinte, na entrada dos céus, nos portões celestiais, o irmão chegasse ou estivesse chegando e o anjo perguntasse, quem é você? Quem é o irmão? Quem é o senhor Adailde? O que o irmão responderia para o anjo? Fazendo apenas uma figura de linguagem. Se o anjo perguntasse quem é a irmã Adailde? Perguntasse para você, o que o irmão responderia? Aí eu simplesmente diria para o anjo, sou um filho de Deus redimido por Cristo. Jesus me salvou, por isso aqui estou. Então, sou um redimido do Senhor. Responderia isso para o anjo. Então, eram essas coisas que eu responderia. E voltando então agora desse momento, né, nos céus, nos portões celestiais, e aqui, com tudo o que o irmão passou, por tudo que o irmão viveu, por tudo que o irmão acredita, o que o irmão falaria? A gente sempre fala para os jovens, né, mas tem coisas que servem para os jovens de todas as idades, né? Qual é a mensagem que o irmão deixa da sua experiência para as pessoas em relação a Cristo? Irmão, em relação a Cristo, eu poderia dizer para qualquer ser vivente, qualquer ser humano, o máximo que Deus tem para um ser humano é Jesus. Esse é o máximo para qualquer ser vivente, seja ele quem for. Então eu diria, para se a pessoa quer alcançar o máximo de ser vitorioso, ser triunfante, ser uma pessoa que conquistou o máximo,
Então venha para Cristo, se renda a essa mensagem, e então ele é a pessoa mais rica que há na terra. Não tem ninguém como um ser humano que se render a essa mensagem. Quer ser um triunfante, ser uma pessoa bem-sucedida, num grau, último grau de ser bem-sucedido, venha para essa mensagem, se renda a ela, e os demais Deus cuidará. Então, quer ter saúde? Fique com a mensagem. Quer ser rico? Fique com a mensagem. Por quê? Quando a gente, esse destaque do encontro ficou marcado muito. Quando uma pessoa se preocupa com Deus, Deus se preocupa com ela. Então eu tive a felicidade de ser triunfante. Uma das coisas que eu posso deixar uma marca para qualquer ser vivente, qualquer pessoa que diz que é da mensagem, de Jesus tratou com ele, trouxe para a mensagem. Quando eu me reconciliei, eu me vi fora da mensagem, 1 ano, quase 2 anos. Nos primeiros passos para caminhar, a gente levou uma rasteira do inimigo, aí logo eu percebi Deus me trazendo de volta com um braço poderoso, e eu me reconciliei lá na Rua da Figueira, já era o pastor Adil, muito jovem, muito novinho. E ali então, quando eu reconciliei, a decisão era essa. Eu falei, daqui eu não saio. Se eu ficar no portão ou na porta e alguém pisar na mão, pisar de um lado, não está dizendo nada. E desde então, pela graça de Deus, Deus me deu graça de ser um perseverante firme, perseverante mesmo. Lendo tudo que eu pudesse, que eu não leio nada, eu não sei ler quase nada, estou quase analfabeto. Só estudei até o 3º ano, Mobral. Então a pessoa não sabe ler quase nada. E então, quando eu reconciliei com a mensagem, ali a decisão foi simplesmente precisa. Aí desde então a gente seguiu em frente, sem faltar culto, perseverando em todos os cultos. Não tinha disso, se era 3 cultos por semana, e os 3. Se eu terminar a escola dominical, já ficava o dia inteiro até a noite, para terminar o culto da noite, lá na Dom Figueiredo. E nos 20 anos, praticamente, os diáconos saíam, porque cada um tinha suas cores, eu sempre ficava por ali, para puxar a cortina. Então, fui percebendo, nesses 40 anos, eu posso deixar essa marca. A pessoa quer ser realmente sadio, triunfante, em todos os sentidos, vá aos cultos, lê a palavra e ore. Isso acompanha a vida cristã. E já isso é mais importante que a comida que a pessoa come, acompanhar a vida cristã. Ser uma pessoa de oração, ler a palavra e ir aos cultos. O culto racional, Deus não deixa isso passar por cima. Você eu vou no culto quando eu quero. Isso não funciona. É uma determinação de Deus, chamado culto racional. É aquela parte humana que um ser humano tem que ir até a casa de Deus. E Jesus falou, em todas as nações, a minha casa é chamada casa de oração. Então a gente vai ali para ouvir a palavra, para ter companheirismo com nossos irmãos de mente semelhante e ser aquele cristão melhorando, sempre melhorando. Então, muito bem. Então essa é a marca que eu posso deixar para qualquer pessoa. Em 40 e tantos anos, eu não lembro na vida que eu faltei um culto na Rua da Figueira, e eu fui mudando de emprego, irmão. Contando a história, já que está perguntando, fui montando numa empresa que eu trabalhei 5 anos, ela ia mudando de lugar para outro, teve uma hora que ficou tão longe, mais de 40 quilômetros da igreja. Eu pegava 5 ônibus para ir no culto. Saía da minha casa e ia até Santa Mara. Santa Mara pegava um até Campo Limpo. Do Campo Limpo pegava outro até Pirajussara. De Pirajussara pegava um até o Pinheiro. De Pinheiro pegava um até a Praça Ramos e o resto a pé. E nunca faltei um culto. Nenhum. Então, Deus me honrou, me fazendo perseverante. Amém. Essa honra pertence a Jesus. Muito bem, esse foi o testemunho do irmão Adailde, um dos pioneiros da mensagem no Brasil, em São Paulo, uma das colunas
da mensagem da palavra de Deus no Brasil. Deus te abençoe, irmão Adailde. Muito obrigado, irmão. Tamo juntos. Amém.